E aí pessoal, boa tarde. Eu quero relatar rapidinho para vocês uma situação que eu presenciei essa semana e que eu acho que deve servir de alerta para todos nós que somos pais, que somos educadores ou para qualquer um de nós que tem o interesse em formar nas nossas crianças adultos melhores e mais responsáveis para se ter um mundo melhor no futuro. Eu sou policial militar que sou instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Ele é empregado na Polícia de Minas, como em outros estados do país também. É um programa que trabalha dentro das escolas, com os alunos de 5º e 7º ano. E essa semana, eu dando aula numa escola para alunos de 5º ano, teve uma situação que eu presenciei na hora do intervalo, do recreio, e que eu achei um pouco estranha. Tinha 5 meninos. Eles estavam ali na porta do banheiro masculino e na hora que uma determinada criança passava na frente deles, eles faziam um barulho como se o chão estivesse tremendo. Eles faziam um barulho tal de maneira que imaginasse que ela fosse pesada o suficiente para fazer o chão tremer. E ela, então, quando eles faziam isso, se virava para eles e ria, corria atrás deles, eles corriam dela, depois eles voltavam para o mesmo lugar, faziam a mesma situação e ela corria de novo, enfim. Parecia, quem via de fora, uma brincadeira saudável entre crianças, mas era uma situação de bullying e aquilo chamou minha atenção. E eu então chamei aquela menina para saber dela o que estava acontecendo. E aí eu perguntei, falei, que tipo de brincadeira era aquela? E ela falou assim, tio, eles estavam fazendo aquilo porque eu sou pesada. Eu falei, mas como assim? Não entendi. Ela disse, tio, eles estavam fazendo aquilo porque eu sou gorda. E eu então disse, mas você gosta desse tipo de brincadeira? Você concorda com isso? Ela disse, não gosto. Eu falei, poxa, mas eu olhando de fora, qualquer uma pessoa que olhasse de fora, não ia entender que você está numa situação que você não gosta, ia entender que você estava brincando ali, que você estava aceitando aquilo. Então por que você se sujeita a passar por aquela situação se você não gosta? E ela então, com lágrimas nos olhos, me disse, tio, eu não gosto daquela brincadeira, mas pelo menos assim eles brincam comigo. E quando aquela criança falou aquilo, essas palavras dela cortaram o meu coração. E eu realmente me vi ali numa situação de impotência, porque aquela criança já veio pronta de casa. A escola, os professores, a escola, ela pode até formar o cidadão, ajudar a formar o cidadão, mas o ser humano já vem pronto de casa. E aquela criança, se fosse uma criança emocionalmente saudável, ela nunca se sujeitaria a passar por aquilo. Ou seja, pais, trabalhem a autoestima dos seus filhos dentro de casa. Ressalte os seus pontos positivos, seus pontos fortes, elogie seu filho, dê valor aos trabalhos que eles fazem, aquilo que eles têm de especial, para que eles possam realmente se enxergar como crianças especiais e que nunca se sujeitem a passar por situações dessa. Aquela menina naquele momento, eu entendi que ela escolheu sofrer a dor da humilhação para não sofrer a dor da exclusão. Gente, isso é uma escolha muito cruel para uma criança. Eu tô falando aqui de crianças de 10, 11 anos de idade. Ao fazer essa escolha, essa menina de certa forma se coloca como responsável pela violência que ela mesma estava sentindo. De certa forma, na cabeça dela, aquele era o mal necessário. Ela merecia passar por aquilo para poder ser aceita. Ela via uma característica dela que as outras pessoas classificaram como negativa como foco, ignorando todos os seus dons e todas as suas qualidades. Aquela criança é uma menina linda, super inteligente, na sala de aula ela é a mais articulada, ela é aquela que tem as respostas mais pertinentes, então é uma menina que tem tudo para ir para frente. Mas esse comportamento, essa aceitação dela, que foi o que me chamou a atenção, já estava resultando numa queda no desempenho escolar, o que me fez procurar a direção da escola, procurar a supervisão. Elas foram prontas em acompanhar a situação, acredito que essa situação dessa menina vai ter uma resolução. Mas se ela fosse uma criança emocionalmente saudável, vindo preparada de casa, ela nunca se sujeitaria a isso. Então, pais, não permita que o seu filho seja a próxima vítima dessas crianças. Trabalhe ele para que ele seja um adulto mais saudável lá no futuro. Dê para nós, educadores, uma matéria-prima digna de se formar um cidadão melhor. Que fique de alerta para todo mundo. Obrigado.